Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas, faço licenciatura em Física no Instituto Federal de São Paulo, beleza? Campus Caraguatatuba. Sempre bom lembrar que a gente tem uma faculdade federal aqui na cidade, pertinho do Colônia dos Pescadores ali, né? Eles dividem o mesmo bairro, na verdade. Sou um bolsista do programa do PIBID, né? Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é regulamentado pela CAPES. Estou voltando para o meu segundo edital aí com vocês, né? Já trabalhei no ano passado com a professora Gislene e seus colegas que na época deviam estar acho que 2 anos na frente de vocês, né? Vocês deviam estar no primeiro ano, talvez, no segundo. E aí a gente vai trocar uma ideia agora sobre modelos atômicos, tudo bem? É isso que vocês estão vendo em física no terceiro ano, é essa ideia que a gente vai trocar. A gente vai falar um pouco sobre o modelo do Dalton, modelo do Thomson, do Rutherford e do Bohr, certo? Vamos começar, então. Então, a gente já tem essa foto aqui, esse nome, né? Tá falando várias coisas interessantes para a gente aqui. No entanto, eu preciso chamar a atenção de vocês para algo que aconteceu antes dessa data aqui, que mostra o período que essa pessoa viveu. A questão do átomo, né, não foi o John Dalton não foi a primeira pessoa a pensar no átomo, a pensar que, poxa, se eu dividir as coisas várias e várias vezes, vai chegar a ter uma partículazinha pequenininha que é indivisível. Não, isso vem da Grécia Antiga, né? Os filósofos já conversavam, já experimentavam sobre isso, já pensavam muito a respeito disso, né? Numa filosofia natural, relacionada à natureza. Se a gente quiser citar dois que acabaram se destacando um pouco mais nessa discussão, né? A gente pode começar pelo Demócrito. Demócrito que teve essa noção, essa concepção de que se a gente dividisse muito uma coisa, se eu pegasse, sei lá, uma bola, esse mouse aqui que eu estou usando no computador, e dividisse ele várias e várias vezes, eu ia chegar num pedacinho dele que eu não ia conseguir mais dividir, que eu não ia conseguir mais separar ao meio, cortar uma parte, não ia conseguir fazer mais nada, seria impossível dividir ele. E aí esse pedacinho seria a partícula elemental, né, que constituiria tudo que a gente tem no nosso mundo. Daí, se a gente pegar no idioma grego, né, observar a etimologia, a origem da palavra átomo, na questão do idioma grego, vem da ideia de sentido contrário, de não faz alguma coisa, de aversão, vem dessa ideia. E tomo vem de uma ideia semelhante com dividir, com separar, com quebrar, entre aspas. Então, se eu junto as duas coisas, átomo ou átomo, que foi como a gente acabou pronunciando aqui no nosso português, eu estou falando de algo que eu não consigo dividir, que eu não consigo quebrar, que eu não consigo separar em outras partes. Algo indivisível, algo inquebrável, indestrutível. Certo? Então, essa é a ideia com o Demócrito. Depois a gente vai ter o Aristóteles, também, mais famoso esse, né? Vai falar sobre a questão dos elementos primordiais, né? Os elementos fundamentais, que dele surgem todas as outras coisas, que vai ser o fogo, a terra, o ar, o vento, lembrando do Avatar aí, do Aang também. É dessa ideia que o Aristóteles vai falar para a gente sobre os átomos, que você vai ter elementos específicos que, quando você combina eles, formam todos os outros elementos conhecidos. No entanto, nenhum deles desenvolveu um modelo, uma estrutura propriamente dita, atômica, assim, né? Isso foi acontecer uns 2.500 anos depois, com o John Dalton aqui. E é por isso que a gente vai começar com ele. Foi o primeiro modelo científico, né, nessa questão da ciência moderna, mais apropriadamente colocando. Então, a gente está com o John Dalton aqui, sentadão sossegado na mesinha dele, observando. Pô, mano, eu sou muito inteligente, ele deve estar pensando nessa foto aí. Ou nesse quadro, perdão. E aí, John Dalton, né, nasceu em 1766, na cidade de Cumberland, na Inglaterra, certo?
Ele foi educado em casa, né, pelos pais e por outros tutores também, mais relacionados à religião deles ali, né? Não é uma educação formal, assim, se a gente quiser colocar, né? Pelo menos no começo da vida dele. E aí, um desses tutores também, né, foi quando ele teve aulas informais com esse filósofo aqui, John Galt, beleza? Esse filósofo, se vocês quiserem procurar mais alguma coisa sobre ele na internet, vocês vão encontrar ele mais facilmente conhecido como The Blind Philosopher, que pela questão dele ser cego, né? Acho que era algo que chamava atenção na época. Aí. E aí, das aulas que ele teve com esse filósofo, ele aprendeu, né, francês, latim, grego, teve aula de matemática e astronomia também. Então, mesmo não sendo, uma educação formalizada ali, com instituição, caramba, ele teve uma educação maneira até, né, filósofo e tal. Aos 2 anos, só para a gente ter ideia dessa educação, né, ele já estava lecionando numa escola ali, perto da região da casa dele, da casa da família dele, né. Na mesma época, ele estava estudando as publicações, a teoria do Isaac Newton. Então, a questão das leis de Newton, a questão da teoria da gravidade, a questão da teoria corpuscular, coisas que vão fundamentar essa teoria dele mais para frente para a questão do átomo. Mais velho, né, ele demonstrou um enorme interesse em meteorologia, perdão. É fácil a gente observar esse interesse que ele teve, né? Tem mais de 200 mil observações documentadas que ele fez ao longo da vida dele sobre eventos meteorológicos, né? Então, eu acho que talvez ele curtia um pouquinho observar o tempo e entender como ele funcionava. Ainda assim, se tornou professor de matemática, física e química no New College, perdão, fica em Londres, né, capital da Inglaterra. Mais para frente, ele estudou o que era considerado apenas uma anomalia da visão, né, que era chamada de cegueira das cores, que acontecia quando uma pessoa não conseguia distinguir cores diferentes, não tinha uma dificuldade, né, se a gente comparar a capacidade dela com a capacidade de outras pessoas, ela tinha uma dificuldade para distinguir, para enxergar certas cores. Que, como ele que estudou, ele que fundamentou isso, ele que descobriu isso, né, cientificamente falando, acabou levando o nome dele, que é o daltonismo. A questão de quando alguém fala, poxa, eu sou daltônico, eu tenho dificuldade de enxergar diversas cores, tal, não tenho muita facilidade para distinguir elas. Então levou o nome dele aí, beleza? Coisa bem famosa para ele, mas ainda não da nossa proposta aqui. Ele estudou quimicamente, né? É importante lembrar que ele é um pouquinho mais para o lado da química, né? Ele foi físico também, mas desenvolveu mais a teoria dele no escopo da química, estudando os gases aqui, né? Ele desenvolveu a lei de Dalton, que vai falar sobre a pressão que um gás tem quando ele é colocado com outro gás dentro de um recipiente, dentro de uma câmara. Ele montou uma relação matemática para pressão parcial, para pressão relativa entre esses dois gases juntos dentro desse recipiente. A partir desses estudos com os gases, né, que é o estado físico onde a gente tem as nossas moléculas mais separadinhas, assim, né, elas no sólido a gente tem elas bem juntinhas, bem organizadinhas uniformemente, assim. No líquido elas estão um pouquinho mais espaçadas, elas conseguem se moldar de acordo com os recipientes que elas estão dispostas. E no estado gasoso, assim, é a loucura. Tá todo mundo voando ao redor do ar, assim, ocupando vários espaços. Tá todo mundo, as moléculas, né, os átomos, portanto, livres, assim, né? Daí que ele começou a montar esses experimentos químicos, né? Associando com o que se tinha de conhecimento na época em relação aos átomos, né, a questão do Demócrito, a questão do Aristóteles, né, perdurou por, de novo, 2.500 anos, né, ele que veio mudar um pouco isso, e ele desenvolveu o que seria o primeiro modelo para a estrutura atômica, né, o primeiro artigo matemático, químico associado a explicar o que deveria ser a estrutura de um átomo.
Aqui é interessante a gente observar como ele dividiu os elementos químicos, né? Uma ideia assim prematura do que poderia vir a ser a tabela periódica. Então, cada elemento aqui ele associou né? Ele atribuiu um símbolo e aí essas combinações desses elementos aqui que ele vai chamar de átomos compostos, beleza? Então, quando a gente tem dois átomos diferentes aqui, né? Se eu pegar esse desenho, esse primeiro desenho aqui e esse círculo vazio aqui, que é o quarto desenho, se eu juntar os dois, que são átomos diferentes nesse caso, eu vou ter um átomo composto aqui. E aí eles vão se misturando, né, de diversas formas até formar essas substâncias mais complexas que a gente conhece. Isso na concepção do Dalton naquela época, né? Então, você já pode observar que ele já está metendo um modelo aqui, né? Ele já colocou um desenho. Então, a gente vai tratar o átomo como se ele fosse um círculozinho, uma esfera. E é exatamente isso. O modelo do Dalton ele traz para a gente como se o átomo ele fosse essa esfera indivisível, essa bola de bilhar, se a gente quiser levar assim também. E aí tem algumas características esse modelo, né, que ele trouxe e nos anos seguintes foi fazendo conferências para explicar sobre ele, né? Então, os elementos, segundo esse modelo dele, são todos formados por átomos indivisíveis, todos os elementos são formados por esses átomos que são indivisíveis. Os átomos de um mesmo elemento, então, os átomos que, sei lá, constituiriam essa bola, por exemplo, essa bola de bilhar, eles seriam idênticos. Então, todo átomo que está ali formando a mesma coisa é idêntico. A outra característica é que quando os átomos são diferentes, né, quando eles não são idênticos, são distintos, uma coisa que faria com que eles se associassem, se juntassem, igual a gente tem aqui a questão dos átomos compostos, né, que ele vai chamar, seria a diferença de massa relativa entre eles. É isso que ele estava colocando na época, beleza? Outra coisa importante também da gente citar é que esse átomo, né, mesmo até pela primeira característica que eu citei, ele é indivisível, ele é indestrutível, você não consegue criar um átomo novo também por nenhum processo químico, e isso acaba sendo muito parecido com uma ideia que um físico mais moderno, né, de uns 200 anos aí na frente dele, vai utilizar para explicar a energia, se vocês quiserem relacionar esse conceito também, que é o Feynman. Ele dá uma concepção muito semelhante para o conceito de energia, né? Essa questão de ser algo que não dá para criar, não dá para destruir. No caso do Dalton, ele vai falar que as reações químicas elas simplesmente alteram o arranjo desses átomos. Então, sei lá, se eu queimo uma folha de papel, né, estou executando ali uma transformação química, uma reação química, na realidade eu não estou acabando, não estou destruindo, não estou criando nenhum átomo novo. Eu só estou mudando a organização deles, né? Estou injetando energia ali e estou mudando, fazendo um rearranjo com a disposição deles para criar outros elementos. E aí a Bárbara ela vai iniciar agora a fala dela sobre o próximo modelo que a gente teve, né? Porque o modelo do Dalton não foi suficiente. A gente vai ter algo que vai refutar, vai atualizar o modelo dele. Por favor, Bárbara. Bom, pessoal, eu sou a Bárbara, também estou aí no meu segundo ano no PIBID, na Escola Colônia dos Pescadores também, com a professora Gislene. Primeiramente, eu espero que vocês estejam bem, quem estiver assistindo, né? Sei que estamos numa situação meio complicada para estudar, né? Isolados aí, e muitas vezes a gente não tem acesso à internet, não tem equipamento e tal, mas eu espero que vocês estejam lidando da melhor forma possível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Thomson. Quem foi esse cara, né? O Joseph John Thomson. Ele nasceu numa cidade chamada Cheetham Hill, no subúrbio de Manchester, que fica na Inglaterra, em 1856. Ele começou a estudar engenharia no Owens College em 1870, mas ele teve que parar porque o pai dele faleceu
e aí ele teve uns problemas financeiros. Em 1876, ele entrou no Trinity College, em Cambridge, também na Inglaterra, como um estudioso menor, seria uma espécie de estagiário. Ele se tornou bolsista nessa faculdade em 1880, professor em 1883 e mestre em 1918. Depois ele se tornou o professor Cavendish de Física Experimental no laboratório de Cambridge, sucedendo Lord Rayleigh, que foi um cara importante também, só que ele achou que o John Thomson tinha um mérito, né, para ocupar o lugar dele. Então ele foi professor aí nesse laboratório de 1884 a 1918. Em 1906, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física, que foi concedido a ele em reconhecimento aos grandes méritos de suas investigações teóricas e experimentais sobre a condução da eletricidade por gases, certo? E eu vou explicar para vocês como que ele contribuiu aí com essas investigações. Bom, então, pessoal, antes de falar qual foi a contribuição do Thomson, né, eu vou ter que falar desse cara que criou o tubo de Crookes, ou raios catódicos, certo? Esse cara da foto aí, William Crookes. O experimento consiste em um tubo de vidro, certo? Com gás, um pouquinho só de gás, em sua maioria é vácuo, certo? Então, as moléculas do gás estão todas soltas dentro do tubo, beleza? Aí tem essa cruz aí que vai ser importante. Quando a gente colocar os eletrodos, que são os fios carregados com uma diferença de potencial, certo? Tem uma tensão aí. Quando a gente ligar esses dois fios, vai surgir essa luz verde, certo? Só que o Crookes, ele não soube explicar exatamente por que acontecia isso. Ele achou que tivesse alguma coisa a ver com radioatividade. E aí o Thomson descobriu que, na verdade, não é bem assim, beleza? O que o Thomson descobriu? Que os raios luminosos se propagavam em linha reta. Só por isso que poderia surgir aí essa projeção, essa sombra da cruz, certo? Isso ele descobriu primeiro. Aí ele refez o experimento, testando outras coisas para ver o comportamento dessa luz aí, no próximo slide. Bom, então o que a gente observa que acontece nesse primeiro GIF que o Thomson observou? Que quando ele colocava o ímã em uma extremidade, a luz ela curvava para cima. E quando ele colocava do outro lado do tubo, a luz curvava para baixo no sentido do ímã. Até aí tudo bem. No próximo experimento que ele fez, foi colocando essa ventoinha, que é essa coisinha girando dentro do tubo. O que ele observou? Que a ventoinha, ela se movia dentro do tubo quando a gente ligava ali os eletrodos com a diferença de potencial, certo? Com essa voltagem, essa tensão. E aí essa ventoinha se mexia. E ele percebeu que isso só poderia acontecer se tivesse massa, o gás, se tivesse massa aí dentro, certo? Se tivesse matéria. Com isso, aí a gente vai ver a explicação desse primeiro GIF aí, como que ele explicou esse comportamento, certo? Bom, então o que ele descobriu com aquele primeiro GIF que a gente viu? Ele descobriu que os raios que saíam da extremidade esquerda, os cátodos, ou cátodo, como preferirem pronunciar, eles tinham um polo negativo. E esses raios que incidiam desse polo iam para o lado positivo, que é o ânodo ou anodo. Por que isso acontece? Por que os raios incidiam do cátodo e iam para o ânodo? Porque o cátodo, polo negativo, se atraía com o polo positivo. Lembra daquela regrinha de sinais da química? Que os sinais opostos se atraem e os sinais iguais se repelem? Então, quando ele colocou o ímã ali,
o ímã de polo positivo, os raios se atraíam para aquele ímã, certo? E quando ele colocava o ímã do polo negativo, os raios se repeliam, beleza? Então, o que ele descobriu a partir desse experimento também? Ele descobriu uma coisa muito importante que a gente está sempre vendo, né? Ele descobriu a relação entre a massa e a carga que se obtinha ali dentro do tubo. Ou seja, ele descobriu o elétron, e foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele estabeleceu a relação de massa e carga e descobriu que o elétron tinha um valor, uma carga, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a medida da carga, certo? A unidade de medida da carga. E a partir dessa descoberta do elétron, ele desenvolveu o seu modelo atômico, que a gente vai ver no próximo slide. Nesse modelo, a gente tem aí uma esfera, né, de carga positiva. Essa esfera, ela não é sólida, certo? É só a carga positiva e as partículas de elétron incrustadas nela, certo? Então, esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Mas, como eu nunca vi um pudim de passas, eu posso dizer que ele se parece meio que com um panetone, certo? Tem a massa do panetone, representando a carga positiva, e as frutinhas cristalizadas representando os elétrons, certo? Esse modelo, quem vai falar um pouquinho dele depois, vai ser o Johann, com o modelo atômico do Hantaro. E ele se baseou um pouquinho nesse modelo do Thomson. Mas depois, mais para frente, a gente vai ver que esses modelos foram meio que sendo refutados pelos próximos cientistas, beleza? É isso. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Johann, eu sou aluno do primeiro ano de Física do Instituto Federal de São Paulo, aqui de Caraguatatuba. Eu vim hoje aqui para falar para vocês um pouco sobre o modelo atômico de Hantaro Nagaoka, mais conhecido como modelo saturniano ou modelo planetário. E eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e da importância de Nagaoka, né, na área científica do Oriente, e depois eu vou falar sobre o seu modelo atômico, certo? Bem, nós sabemos hoje que o Japão está na vanguarda, né, é um dos melhores países na área de tecnologia e na área de pesquisa, porém nem sempre foi assim, né? No século XIX, no século XX, apesar de ter uma área tecnológica razoável, a área de pesquisa deles era muito fraca. Existia um abismo muito grande entre as pesquisas do Ocidente e as pesquisas do Oriente. Isso vai começar a mudar com Hantaro Nagaoka, né? Em 1888, ele manda uma carta para o seu ex-professor Tanaka Dachi, falando sobre a necessidade e a obrigatoriedade sobre os seus colegas físicos envolvidos na comunidade científica de aprender línguas estrangeiras, principalmente o alemão, o francês e o inglês, que era a base dos artigos na época, né? E essa carta ele escreveu curiosamente em inglês, porque ambos eram japoneses, né? Então não tinha necessidade de escrever em inglês. E acaba meio que reforçando essa ideia. Hantaro ele foi professor da Universidade Imperial de Tóquio de 1901 a 1925, e ele serviu de inspiração para muitos outros físicos. O principal deles vai ser o físico Hideki Ogawa, que em 1935 ele formulou a primeira das teorias de forças nucleares dos átomos. O trabalho que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1949, certo? Então, entre 1893 e 1896, Nagaoka ele foi estudar na Europa. Ele passou por lugares como Berlim, Viena e também pelo laboratório de Cavendish, onde Thomson era professor na época, né? O modelo apresentado anteriormente pela minha colega Bárbara. E isso vai ajudar ele a expandir suas ideias, né? Ter novas teorias.
um olhar diferenciado para a física. E assim, em 1903, quando ele voltou para o Japão, né, já estava no Japão, dando aula na Universidade Imperial, ele vai apresentar um modelo planetário para a Sociedade de Matemática e Física de Tóquio. E no ano seguinte, 1904, ele publicou esse modelo na revista britânica Philosophical Magazine. Ele se baseava na estabilidade dos anéis de Saturno, que orbitam um planeta com uma massa muito grande, certo? E ele previa que o quê? Nós temos um núcleo atômico com uma massa muito grande em comparação com o planeta de Saturno, rodeado por anéis de elétrons ligados por forças eletrostáticas. Em comparação com os anéis de Saturno, são ligados por forças gravitacionais. Certo? E esses elétrons presentes nos anéis, eles eram dispostos em ângulos congruentes, no mesmo intervalo. E todos os anéis eles giravam com a mesma velocidade angular, para manter a estabilidade do átomo. Só que o que acontece? Nós sabemos, de acordo com a lei da física, que os elétrons, ao orbitarem o núcleo, eles vão emitir radiação. Certo? Isso vai fazer com que eles percam velocidade progressivamente. E o que aconteceria? Certo? Vamos supor que o núcleo é aqui um anel de elétron. Eles fariam uma trajetória em espiral até colidir com o núcleo. E a gente sabe que isso não acontece, né? Essa é a grande falha do modelo atômico de Nagaoka. Porém, o próprio Nagaoka estava consciente sobre a falha do seu modelo. Ele mesmo fala no fim de sua publicação que seus cálculos eram grosseiros, o seu estudo não era tão aprofundado na área. Porém, ele fala também que essa teoria poderia servir de base ou de sugestão para modelos atômicos mais completos no futuro, né? E, apesar de ser um modelo incorreto, nós não podemos tirar o mérito de Nagaoka por chegar à conclusão da existência de um núcleo atômico, coisa que na época não existia. O que vai ser comprovado por Rutherford mais para frente, que é o tema que meu amigo Lucas vai explicar para vocês na próxima parte. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Até a próxima. Então, a gente viu agora o modelo saturniano, né, do Rantaro, que acaba fugindo um pouco dessa questão da ciência mais eurocêntrica, assim, né, mais o Ocidente, naquela época mais a Europa mesmo. Mas, infelizmente, o modelo que acabou sendo mais aceito naquela época foi o do Thomson. Então, foi a partir dele, que foram estudados e foram premeditados resultados em experimentos e desenvolvidos novos modelos, certo? Falando em novos modelos atômicos, a gente tem que falar desse cara aqui primeiro, esse bigodão de Ned Flanders aqui. Esse cara é o Ernest Rutherford, beleza? Ele nasceu na Nova Zelândia, numa cidade chamada Spring Grove na época, que agora ela atende pelo nome de Brightwater, né? Nasceu no ano de 1871. Se formou em matemática e ciências físicas na Universidade da Nova Zelândia também, em 1893, né? Uns 20 e pouquinhos anos depois. E olha só, ele entrou no Trinity College também, em Cambridge, né? Quem estava no Trinity College também? O Thomson, né? Que a gente viu agora há pouco o modelo dele, né? Antes do Rantaro. E aí ele entrou no laboratório Cavendish mesmo lá, realizando investigação experimental que na época era coordenado pelo Thomson. Então eles tiveram meio que essa relação aí, supervisor, supervisionado, aluno-professor, esse tipo de coisa, né? Eles trocaram uma ideia aí. Bom, mais velho, né, ele virou professor de física na Universidade McGill, fica em Montreal, no Canadá, né, veio para a América aqui.
E no mesmo ano, foi um ano bem movimentado para ele, né? Ele virou professor de física também na Universidade de Vitória, em homenagem à rainha da época, né? Em Manchester, na Inglaterra, no ano de 1907. Foi um ano bem movimentado, não tão movimentado quanto o próximo ano, porque no próximo ano ele seria laureado, ele seria premiado com o Prêmio Nobel de Química, em 1908, né, no ano seguinte. Sim, o Ernest é um físico, certo? Por outro lado, temos esse fator curioso aí de que ele foi premiado com um Nobel de Química. E aqui, na citação do prêmio, dizia, né? Por suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Como assim? Já se sabia que elementos químicos podiam emitir radioatividade. A única coisa que ele fez é que ele apontou que não são todos, com todo um trabalho desenvolvido bonitinho sobre isso, né? Ele não só falou só. Mesmo assim, o cara acabou de ganhar um Nobel de Química, mas mesmo assim, a gente só vai lembrar dele por causa das próximas descobertas dele, por causa das próximas atuações, por causa dos próximos feitos dele para com a ciência experimental, para com a física e a química. Foi quando ele supervisionou o Hans Geiser e o Ernest Marsden, xará dele também, né? No experimento que resultaria num novo modelo atômico. Né? O dado que eles escolheram nesse experimento seria o gatilho para ele bolar um novo modelo atômico. Vamos dar uma olhada nesse experimento aí. Aqui a gente está com a nossa imagem, nosso esquema do nosso experimento aqui, tá? Vamos trocar uma ideia bem suave sobre ele, tá? Tem umas coisas novas aí, mas a gente vai ver que faz sentido, certo? Esse experimento consistia no seguinte: a gente teria aqui uma câmara, né, uma proteção feita de chumbo. Chumbo é um material que não deixa a radiação de corpos radioativos, né, de fontes radioativas, ultrapassarem essa barreira de chumbo. Então, a ideia de colocar uma fonte radioativa aqui nessa câmara de chumbo era para eles fazerem esse buraco cilíndrico aqui, para eles conseguirem direcionar a radiação. Então, eles conseguiam meio que emitir a radiação para a direção que eles queriam, dessa maneira. Então, a radiação estava querendo o tempo todo sair dali, né? E ela só conseguiria sair por esse furinho aqui. É importante a gente falar aqui que esse tipo de radiação é um tipo que faz sentido a gente lembrar dele. Essa é uma radiação alfa, né, que emite partículas alfa. A gente não precisa entrar em detalhes sobre o que são partículas alfa. A gente só precisa lembrar que partículas alfa têm carga positiva, beleza? A gente só vai considerar isso. Sempre que eu falar de uma partícula alfa, a gente lembra que ela tem carga positiva. E aí está emitindo essas partículas alfas aqui, né? E elas vão entrar no meio desse anteparo fluorescente. A gente vai ver para que ele serve já também. Mas primeiro elas vão entrar em contato com essa folha, com essa lâmina de ouro. Imagina uma chapa bem fininha de alumínio, de aço às vezes também, né? Que o pessoal de teatro usa na parte de sonoplastia, que eles batem, faz aquele barulhão de trovão assim. Imagina isso, só que feito de ouro. É isso que eles estão usando aqui. Uma folha, uma lâmina bem fininha de ouro. E aí essas partículas alfa estão sendo emitidas contra essa lâmina aqui, né? Elas estão incidindo sobre ela. Depois que elas são incididas sobre essa lâmina de ouro, a gente tem esses resultados aqui, ó. A gente tem, primeiro, um raio bem uniforme aqui, né? Bem bonitinho, retinho, sem nada saindo para o outro lado. A partir do momento que ela entra em contato com essa lâmina de ouro, algumas partículas alfa começam a ter um desvio, certo? A gente tem um desvio pequeno aqui, um desvio pequeno aqui também. Até aqui, assim, a gente pode estar considerando, sei lá, um máximo de desvio que seria considerado pequeno. Por que é importante lembrar que são desvios pequenos? Porque, baseado no modelo do Thomson, a ideia era que só tivesse desvios pequenos.
essas partículas alfa depois que elas fossem incididas sobre essa lâmina. Acontece que nem todas as partículas alfa tiveram um desvio pequenininho. A gente tem alguns casos muito parecidos com esse daqui, em que uma partícula alfa ela foi ricocheteada, ela foi repelida, ela voltou. Ó, tá todo mundo vindo para frente aqui, né, querendo atravessar essa lâmina de ouro, vindo para esse lado de cá. E aí ela foi rebatida para trás. Isso, assim, era um negócio que, mano, não fazia o menor sentido com o que eles tinham de concepção atômica na época. Então o Geiser e o Marsden, eles foram falar com o supervisor deles, que era o Rutherford na época, e falaram, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas antes, vamos só dar uma olhada para que serve esse anteparo. Imagina que a gente está num campo de tiro, beleza? A gente pegou uma pistola e a gente vai atirar contra um alvo. A gente não consegue olhar a bala viajando no ar até ela chegar no alvo, certo? É rápido demais para os nossos olhos. A gente não consegue perceber isso. Então, a bala viajando no ar, é difícil a gente enxergar isso. A ideia de um anteparo é a mesma da ideia de um alvo, um target, né? Aqui, se a gente observar os buracos, a gente sabe para onde que a bala foi, aonde que ela atravessou esse papel aqui. Sabendo aonde que ela atravessou esse papel, eu consigo imaginar de onde ela veio. Por isso eles precisavam desse anteparo aqui ao redor. Porque eles não conseguiam ver a partícula alfa vindo bonitinha para cá, aí ela atravessava, desviava, eles estavam vendo ela chegar aqui. Não, eles precisavam de alguma coisa ao redor que mostrasse quando alguma partícula alfa colide com essa coisa. E aí é esse anteparo fluorescente aqui. Então, quando eles iam medir esse desvio, né, que algumas partículas teriam, eles observavam no anteparo. Eles observavam esses focos, né, que ficavam no anteparo, essa região mais clarinha aqui, nesse caso do nosso esquema, né? Então, é como se não tivesse nada desses raiozinhos vermelhos, só regiões mais claras. E aí eles sabiam aonde as partículas alfa tinham incidido sobre o anteparo, né? Para onde elas tinham sido desviadas depois do encontro da lâmina de ouro. E aí eles foram falar com o Rutherford, né? O Geiser e o Marsden. O Rutherford, mano, mesmo sendo supervisor, não fazia sentido nem para ele. Foi chocante. E aí ele de fato disse isso daqui, que foi como se ele tivesse pegado uma arma, atirado em uma folha de papel, né, uma folha de papel, e ver a bala ricochetear, atingindo ele depois. Como assim? Ele pegou uma arma de fogo, dessas que a gente atira e, sei lá, atravessa a parede, atravessa, sei lá, vários metais, alguns coletes à prova de bala não servem para algumas armas também. Negócio que, assim, que é potente, que atravessa as coisas. E aí você imagina atirar contra uma folha de papel. Você tem a certeza absoluta, como você sabe que o sol vai nascer no dia seguinte, beleza? Que o sol vai nascer amanhã. Você tem certeza que essa bala vai atravessar essa folha de papel. E ele também tinha essa certeza, como o Geiser e o Marsden, baseado no modelo do Thomson. Só que não foi isso que aconteceu. A bala foi ricocheteada, certo? Ela foi repelida pelo papel. Então aí ele põe esse ar mais dramático, né? E depois que ela foi repelida, me atingindo, assim, nossa, foi um baque enorme, assim, para mim ver aquilo. E aí a gente pode imaginar essa ideia aqui do PUBG, beleza? Estou colocando o PUBG porque ele tem a ideia da frigideira. No Free Fire eu não sei se tem a ideia da frigideira, sei que o Free Fire é mais famoso, mas vamos com o PUBG aqui, firmeza. Imagina que você tá morrendo lá no PUBG, tudo bem? E aí você tá fugindo, o cara tá atirando em você pelas costas aqui, e aí ele dá um tiro aqui na frigideira. E aí esse tiro não atravessa a frigideira, não entra em você, não entra no seu bumbum aqui, né? Não vai machucar você. Ele é ricocheteado pela frigideira. Ela repele ele vai embora o tiro. É isso que aconteceu nessa questão da lâmina, beleza? Da lâmina de ouro. A partícula alfa ela foi repelida. E aí o Rutherford teve que pensar muito sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Ele teve que dar uma viajada bruta, assim. E aí ele foi estudar dessa maneira aqui. De novo, com a questão do modelo do Thomson,
É isso daqui que acontecia no experimento, né? A gente tinha a fonte de partículas alfa aqui emitindo partículas alfa, sobre essa folha de ouro, essa lâmina de ouro, e aí elas tinham, um desvio pequenininho aqui no máximo, né? Nada muito extremo, assim. Tá vendo que o raio ele só fica um pouquinho mais grosso, né? Um pouco menos preciso. Isso era esperado porque, na ideia do modelo do Thomson, a gente tinha isso daqui. Lembra que a Bárbara explicou? Era uma esfera, né? Detalhe, não sólida, né? Uma esfera, tipo como se fosse um fluido, como se fosse uma fumacinha esférica, uma fumacinha com formato de uma esfera, de carga positiva, beleza? Lembra da carga positiva aqui? E essas partículas azulzinhas aqui, dispostas ao redor dela, que são os elétrons de carga negativa. Essas setas pretas aqui são as trajetórias das partículas alfa. O que se esperava nesse modelo? Já que a gente tem uma região grande aqui de carga positiva, mais ao meio, né, que seria essa esfera rosinha, e várias outras pequenininhas, mas em grande número, cargas negativas dos elétrons, a gente ia ter meio que uma anulando a outra. Lembra que a ideia dos sinais semelhantes, dos sinais iguais, né? Quando eu tenho uma carga de sinal positivo e outra carga de sinal positivo, eu coloco elas juntas, elas se repelem? Mesma coisa se eu pegar duas cargas de sinal negativo, né? Duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir? E que o contrário, quando eu pego uma carga de sinal positivo, por exemplo, e outra carga de sinal negativo, então elas têm sinais diferentes aqui, elas se atraem? É isso que eles imaginavam aqui. Como a partícula alfa tem carga positiva, ia acontecer o que se ela entrasse em contato com uma carga de sinal negativo? Elas iriam se atrair. Se ela entrasse em contato com uma carga de sinal positivo, igual dela, igual o sinal da partícula alfa, elas iriam se repelir. Sinais iguais se repelem, sinais diferentes, sinais opostos, se atraem. Só que quando você tem essa situação aqui, pelo menos é o que eles esperavam, né? De uma grande bola aqui no meio de sinal positivo e várias outras bolinhas de sinais negativos, elas meio que iam se anular, assim. Então, se algo puxava a partícula alfa para um lado, já estava empurrando ela para o lado oposto. Então, meio que só podia acontecer, no que eles estavam pensando, esses desvios pequenininhos aqui. Nada muito absurdo. No entanto, foi isso aqui que eles observaram, né? Esse foi o resultado observado. Foi a partícula alfa sendo emitida aqui contra a folha de ouro e tem esses desvios absurdos, assim, né? Dela voltar, assim, para trás mesmo. Um negócio que não fazia sentido. E aí o Rutherford ele teve que pensar nesse novo modelo. E aí ele bolou esse embrião do que seria esse novo modelo dele aqui, né? Nesse modelo dele, a gente tem não mais essa esfera grandona aqui de carga positiva. A gente vai ter uma esfera pequenininha no meio do átomo agora, isolada, né? Ela não está encostando, esses elétrons, que são as bolinhas azuis, não estão incrustadas mais nele. Ela está aqui isolada no meio, sozinha, longe deles. Ela ainda tem carga positiva, beleza? Então, esse ponto vermelho aqui, que ele vai chamar de núcleo, certo? Do átomo, vai ter carga positiva, e os elétrons eles estão aqui, orbitando ao redor desse núcleo. Nesse tipo de modelo, no novo modelo do Rutherford, 3 coisas podiam acontecer com as partículas alfa. E aí ele vai conseguir explicar a partir disso. Primeiro caso, ou a partícula alfa ela vinha e passava no vazio aqui, ó, ela não encontrava com ninguém, não chegava perto demais de ninguém, passava reto aqui, beleza? Segundo caso, ou ela passava muito perto de um elétron aqui, e aí, por conta deles terem sinais opostos, né, ela era um pouquinho desviada por conta desse elétron, né, ele vai puxar um pouquinhozinho ela assim, então ela tinha um desvio pequenininho, até então nada diferente do modelo do Thomson. E aí o terceiro caso, terceiro caso, que aí explica isso daqui, que é quando uma partícula ela encontra o núcleo, quando ela dá um encontrão com o núcleo aqui, e o núcleo tem carga positiva igual ela. Sinais semelhantes, sinais iguais, vão fazer o quê? Vão se repelir.
É isso que está rolando com a partícula alfa aqui. Ela vem de encontro ao núcleo, que tem carga positiva também, e aí ela era repelida repentinamente por ele. Por isso explicava esse desvio enorme, essa super coisa louca, diferente que estava acontecendo nesse experimento, beleza? E aí, se a gente acabar pesquisando o modelo do Rutherford, né, acaba sendo mais famosinho, assim, né? Quando a gente imagina um átomo mais no âmbito social, no âmbito geral das coisas, a gente vai pensar nisso daqui, né? Um núcleo de carga positiva isolado aqui no meio, com os elétrons ao redor dele, orbitando aqui, né, de carga negativa. Diferente do que a gente tinha no Dalton, diferente do que a gente tinha no Thomson também, diferente, portanto, do que a gente tinha no modelo saturniano, certo? No entanto, esse não é o modelo mais atualizado. Esse não é mais utilizado como referencial para a gente imaginar a estrutura atômica. Outros cientistas vieram depois e modificaram esse modelo a partir de novas concepções, a partir de novos experimentos. Um exemplo é o Bohr, que é o próximo na nossa linha do tempo aqui. Meu colega Kauá vai falar para vocês agora sobre ele, beleza? Bom, olá a todos. Eu me chamo Kauá. Também sou aluno de física do IFSP Caraguatatuba. E eu vou falar agora sobre o modelo de Bohr. E passando o próximo slide agora. Só um minutinho. O que acontece, né? Bohr, ele gerou aquele modelo, ele produziu, não, aquele modelo atômico. E aí é legal falar sobre a ciência como um construto humano. O que seria o construto humano, né? Seria diversas pessoas pensando juntos sobre uma questão. E a questão, no caso, é a física do átomo, o comportamento atômico. Nesse caso aí, os cientistas e físicos nessa época se propuseram a inquirir esse modelo de Rutherford, né? O que seria o inquirir? Eles começaram a testar e começaram a gerar outras hipóteses para realmente verificar qual que é o potencial de descrição de um átomo que esse modelo tinha. Dessa forma, uma das perguntas mais importantes feitas até então foi: de acordo com a física clássica, o modelo de Rutherford poderia existir? E aí é interessante essa pergunta porque, se formos pegar a física do eletromagnetismo, o eletromagnetismo clássico, né? Nós podemos inferir o quê? Que se uma partícula, ali como está na primeira imagem, ela começa a fazer um movimento de rotação, tudo bem? Ela descreve um movimento circular, o que acontece? Ela está sofrendo uma aceleração centrípeta ali no caso. E aí eu coloquei uma equação. O que essa equação diz? Ela é muito grande ali, extensa, mas ela é bem simples. O F é de força. E essa força, o que ela está indicando? Ali, o segundo termo, depois do igual, o que está indicando? Que temos o Q1 e o Q2. O Q1 é negativo e o Q2 é positivo. Esses Q são as cargas. O Q negativo indica que é a carga do elétron. E o Q positivo é a carga do próton. Ou seja, é uma interação entre a carga elétrica do nêutron e a carga elétrica do próton. Assim como a Bárbara tinha comentado, que os opostos se atraem, né? E os iguais se repelem. Ali está sofrendo uma interação, tudo bem? E o que acontece? Essa interação é maior ou menor com a distância. Esse Rzinho ao quadrado indica a distância, tudo bem? Então, se você pegar duas cargas, como no caso do elétron e do próton, distanciar elas, que nem está aí nesse GIF, tudo bem? Esse elétron circundando o núcleo, ele vai gerar uma interação eletrostática. Essa interação eletrostática, essa força eletrostática, ela também pode ser igualada ao terceiro termo ali, que é, no caso, a força centrípeta, que nada mais que a massa, tudo bem? O M é de massa, o V é de velocidade, aí no caso da velocidade ao quadrado, é o vetor da velocidade, e o R é a distância. O que isso tudo quer dizer? Se recordarmos da segunda lei de Newton, temos que a força é o produto entre a massa e a aceleração. Segunda lei de Newton, tudo bem? E temos ali uma relação entre a força e a energia. Se eu diminuo a força, consequentemente, se eu diminuo a energia, se eu pego a energia de algo e diminuo ela, consequentemente, a força também vai diminuir. Ou seja, a massa da aceleração vai diminuir. A massa não vai se alterar nesse caso, tudo bem? Não estamos relacionando coisas relativísticas. Estamos no mundo clássico. Então, a massa não vai se alterar. Só que, como a força diminuiu e a massa não se alterou, alguma coisa do outro lado tem que se modificar. No caso, a aceleração vai reduzir. Por que isso ocorre? Dado o eletromagnetismo clássico, quando uma partícula acelerada e move-se
em movimento circular, ele começa a emitir radiações eletromagnéticas. Com essas emissões de radiações eletromagnéticas, ele perde energia. Quando isso ocorre, temos ali a segunda figura, tudo bem? Que é exatamente um caminho espiralado, onde ele começa do mais distante do núcleo e vai indo ali, ó, como se fosse um caracol, até o mais próximo do núcleo. Isso é o que se espera pela teoria clássica do eletromagnetismo. No entanto, não é isso que ocorre empiricamente. Eles notavam isso, o elétron se chocando, se colidindo com o núcleo. O que acontece é que os elétrons tinham ali posições bem determinadas. Então, fica a pergunta: por que o elétron não é capturado pelo núcleo do átomo, dado toda essa teoria do eletromagnetismo clássico? Vou passar para o próximo slide para responder isso. Bom, aqui nesse próximo slide temos a foto de Niels Bohr, o físico dinamarquês. E eu dei um apelido carinhoso dele de o goleiro dos saltos quânticos. Bom, como eu já disse a priori, ele nasceu na Dinamarca, ele é um físico dinamarquês. E ele trabalhou um certo tempo com o Ernest Rutherford, que foi descrito ali pelo meu amigo Lucas. O Niels Bohr também foi laureado, assim como os outros, com um prêmio Nobel. Ele ganhou em 1922, dadas suas investigações com os comportamentos atômicos. E aí o fato interessante que eu quis colocar também, segundo a autora Anne Rooney, que ela é uma cientista e pesquisadora de história da ciência, no livro dela chamado A História da Física, ela diz o seguinte, ela descreve que Niels Bohr quase foi goleiro da seleção dinamarquesa em 1908. Eu gosto dessa piada porque o futebol dinamarquês perdeu o goleiro, mas a física ganhou um grande cientista. Bom, enfim, passando para o próximo slide, vamos entender o porquê que Niels Bohr foi tão importante assim para a física, com a evolução conceitual, né, esse construto humano, né, do átomo. Como foi que a gente escreveu um modelo para descrever esse comportamento atômico, né? E aí, o que ele quis dizer? Diferente de Rutherford, né, que falava que os elétrons não tinham posições exatas onde ficarem, eles tinham um grande espaço vazio ali, eles estavam ali naquele espaço do que nós chamamos de átomo. O físico dinamarquês Bohr já não. Ele disse o seguinte: para se adaptar, tudo bem, ele pegou a teoria de Rutherford e adaptou para os novos conceitos físicos. Naquela época, em 1910, estava começando os primórdios da física quântica. Algumas pessoas, como Max Planck e Einstein, já estavam propondo a questão da quantização. E pegando esse gancho, essa ideia, o que o Bohr trouxe? Ele falou que agora, na primeira imagem aí, a gente vai notar que nós temos um núcleo atômico, tudo bem? Que é composto dos prótons e do nêutron. E ali, ao redor, temos umas órbitas circulares. Em preto temos a órbita E1, tudo bem? É a órbita estacionária E1. Ali no círculo vermelho temos a segunda órbita, que é a órbita estacionária E2. Por fim, ali nessa imagem, mas não existem só 3, tudo bem? Existem mais órbitas, aí eu só coloquei 3. Temos a descrição da órbita E3. E aí, o que o nosso amigo Bohr falou? Eu coloquei ali um quadrinho falando sobre o átomo de hidrogênio. Tem E1, E2 e E3. Em vez de colocar esses números embaixo, eu vou colocar um N, porque ele pode ser E4, E5, E6. Então, os N's vão de N1, que é o estado fundamental. Depois temos o N2, o N3, o N4, que são as outras órbitas. Ele descreveu matematicamente. Por que eu vou trazer matemática aqui? Por mais que a gente fique falando, nossa, que forma difícil de entender, a física é formada por um tripé. E esse tripé, ele é basicamente o contexto histórico, tudo bem? Que é o construto humano, as pessoas que se propuseram a construir esse corpo de conhecimento. Temos ali o outro tripé, que seria o tripé da empírico, né, os testes experimentais, tudo bem? E o terceiro, que também é importante quanto os outros, é a descrição matemática. Nós escrevemos os fenômenos assim, dessa forma, com símbolos matemáticos, tudo bem? E nem agora, vamos conversar com esse número aí, ó, essa equação. Aí ele está dizendo N. O que é o N? Você pergunta para ele o que é o N, ele vai responder que é a energia que cada órbita tem. E como que essa energia de cada órbita é descrita? É através de uma razão que diversos aparatos experimentais trouxeram esses números. Menos 13,6 sobre esse N. O que é esse Nzinho aí? Quando eu mudo o N do EN ou esse Nzinho aí, eles mudam automaticamente um com o outro. Se eu coloco E1, ou seja, o N igual a 1, lá embaixo vai ficar 1 ao quadrado. Se eu coloco o E2, vai ficar 2 ao quadrado. Assim como eu fiz nesse quadrinho aí, o último quadrinho aí. Ó. Eu tenho 13,6 dividido por 2 ao quadrado, que vai ser dividido por 4.
13,6 dividido por 3 ao quadrado, que vai ser igual a 13,6 dividido por 9, e assim por diante, descrevendo cada órbita circular do nosso átomo, tudo bem? E cada um deles vai gerar um certo valor. Pode ver ali, ó, tem menos 3,40, menos 1,151, menos 0,85, menos 0,54. Esses são os valores que cada energia que existe em uma órbita ali com o elétron, tudo bem? Para o elétron existir naquela órbita, ele precisa possuir essa energia. Ou seja, se está no E1, ele precisa ter no E2, ele precisa ter menos 3,4, tudo bem? Elétron volts. E assim por diante com os outros átomos. É assim que é descrito. Foi assim que o Bohr conseguiu resolver essa questão do elétron indo para o centro do núcleo, tudo bem? Ele não vai mais para o centro porque quando ele está nessas órbitas, ele não emite, muito menos absorve, nesse caso aí, a energia. Agora, se ele receber, por um acaso, ele receber energia, ou ele ceder energia, vai acontecer o que vai ser descrito no próximo slide. Eu vou passar aqui, só um minutinho. No próximo slide, a gente vai descrever o que acontece quando o elétron recebe, tudo bem, uma energia, ou ele emite uma energia. No caso aí, no primeiro GIF, nós temos o quê? Ó? Temos uma ondazinha, tudo bem, que representa a frequência, se chocando aí, ó, sendo absorvido por esse elétron. Quando ele absorve esse elétron, ele muda a sua órbita, tudo bem? Essa mudança de órbita, o que que indica? Vamos lá para a equação, a energia final menos a energia inicial. Ele tinha uma energia inicial menor. Quando ele recebe uma energia maior, tudo bem? Por que ele recebe essa energia maior? Do outro lado está descrevendo. Quando ele recebe uma frequência, sua energia, tudo bem, vai aumentar. E assim que se dá essa mudança, esse salto quântico. Bohr, ele ganhou esse apelido carinhoso meu, que era o goleiro, que nem a Anne Rooney descreveu, né? Quase foi. Por que eu falei que ele é dos saltos quânticos? Que é exatamente isso. O que é o salto quântico no átomo? Quando ele recebe energia através do fóton, ele pula de uma órbita a outra porque ele está modificando a sua energia. E como ele não tem mais a energia respectiva daquela órbita, ele salta para a órbita seguinte, tudo bem? Só que acontece um negócio muito interessante. Se nós formos para a imagem abaixo, temos um esqueminha. Se formos ver esse esquema, o que acontece? A primeira seta amarela, ela indica um fóton. Quando o fóton é incidido sobre o elétron, como a gente já discutiu agora, ele vai ganhar energia e vai saltar para a próxima camada ou para outra camada, a camada que ele ganhou a respectiva energia. Ele vai ficar ali por um tempo. Quando ele deixou de receber energia e começa a emitir energia, que uma hora ele vai voltar para o seu estado, temos ali a outra setinha, a setinha 3 ali amarela, que indica que ele está cedendo. Essa setinha vermelha indica que ele está mudando de estado, e a setinha amarela é quando ele volta ali, ó, para a órbita inicial, e quando ele volta para a órbita inicial, ele está voltando para a energia que ele tinha antes. O que acontece? A energia que ele recebeu, como que ele se retira da energia desse elétron, né? É em forma de fóton, tudo bem? E o fóton não é nada mais, nada menos que a luz visível, tudo bem? O espectro de luz visível é um tipo de fóton. Temos aí outros espectros, né? O espectro do infravermelho, do ultravioleta, mas não precisamos discutir ele por enquanto. Nessa segunda imagem aí, ó, temos os comprimentos de onda. Temos aí 656 nanômetros, 486, 122. O espectro visível, ele vai de 400 nanômetros, que é mais ou menos ali o violeta e o roxo, até os 700 nanômetros, que é o vermelho. E aí, cada órbitazinha dessa indica qual que é a cor referente ao átomo de hidrogênio que essa energia ali ocupa. Ou seja, quando ele troca a sua órbita, ele emite essa luz, tudo bem? E cada átomo vai ter um código de barras, tudo bem? Como que é descrito? A gente tem a equação, energia final menos energia inicial é igual a HF. O H é uma constante de Planck, ela foi retirada de forma empírica, depois de muitos testes, eles descobriram esse número. O produto entre a constante de Planck vezes a frequência, ou seja, dependendo da frequência, qual a cor ou qual a vibração que está ali, ó, o fóton, ele vai gerar uma energia diferente, ou seja, dependendo da frequência, ele muda da banda ou do salto quântico dele vai ser diferente. E aí, basicamente, essa última equação que eu deixei descrita é a energia final menos a menos a inicial, dividido pela constante de Planck. E ela vai descrever qual que é a cor que esse átomo vai emitir. Tudo bem? Eu vou passar mais um slide. É o último que vai fazer essa descrição da cor. Só um minutinho. Esse último slide, ele vai falar sobre a espectroscopia. O que acontece na espectroscopia? Quando eu emito, tudo bem? Quando o elétron recebe energia e ele muda a sua banda, quando ele volta de novo para a sua camada fundamental, a sua camada inicial, ele vai emitir esse fóton. E cada átomo vai ter um registro como se fosse um código de barras.
O hidrogênio vai ter um registro, o hélio vai ter um registro, o lítio vai ter um registro, o urânio vai ter um registro. Cada um vai ter um código de barras diferente. No caso aí, temos uma lâmpada fosforescente. Ela é composta de mercúrio e o vapor dela é de mercúrio e tem fósforo em volta dela. E aí essa reação entre esses dois conjuntos de átomos, né, de materiais, vai dar essa cor branca. Quando o fósforo emite lá a sua emissão de fótons, né, você vai ter essa descrição ali em cima na mão do rapaz. Por que está todo o espectro? Porque a luz branca é composta por todo o espectro. Só que se a gente pega uma luz de mercúrio pura, como é a de baixo ali, ela não vai ter a composição igual. Ali embaixo, onde está o segundo código de barras, é uma descrição do mercúrio puro. Você pode ver que ele é diferente da que está ali em cima. E cada composição vai ter o seu código de barras. Isso é aplicado ali naquela primeira figurinha que eu deixei ali, que tem os exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas fora do nosso sistema solar. E aí, o que acontece? Quando a gente identifica um planeta fora do nosso sistema solar, a gente está interessado para saber se a composição, se é habitável ou não. E uma das maneiras de saber, alguns estudos, é diante da espectroscopia, que é feita analisando o comportamento quântico, o comportamento atômico daquilo. Dependendo, ali a superfície do planeta é como se fosse um prisma de Newton. Ele faz uma dispersão das cores. E dependendo da dispersão, a gente consegue coletar esses dados, analisar a energia que está sendo emitida ali por aquela estrutura atômica, e a gente consegue inferir qual é o tipo de material que é composto aquele respectivo planeta. Bom, após essa apresentação de modelos, vamos dizer que até aqui a gente chegou nos modelos clássicos. Ali o pré-quântico é o de Bohr. Vamos chegar no modelo quântico, assim quando começarmos a discutir o modelo de Schrödinger, que ele fala sobre a densidade de probabilidade. Ou seja, nós vamos ter uma nuvem a qual, em volta de um núcleo, ao qual o elétron pode estar em toda aquela região. Nós chamamos de camada, são as camadas que ele pode ocupar, tudo bem? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Até por aqui vamos ficar com os modelos de Bohr até atrás. E agora o Lucas vai fazer o encerramento da nossa aula. Muito obrigado. Demorou então, pessoal. Só dar uma passada rápida aqui pelas referências aí bibliográficas para que vocês saibam por que a gente está falando, o que a gente está falando, né? Ninguém inventou nada aqui, a gente pesquisou. Essa primeira aí, ela vai falar um pouquinho, né? Foi de onde eu tirei mais a ideia do modelo atômico do Dalton, tá bom? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem só copiar isso daí ou digitar na barra de URL do computador que vocês acham esse artigo aí. Aí a Bárbara, para pesquisar sobre o Thomson, né, eu acho interessante citar essas duas fontes que ela utilizou, tanto a biografia do Prêmio Nobel, quanto esse artigo que, assim, é uma fonte primária. Uma fonte primária é quando a gente vai no documento da pessoa mesmo e você tira a informação de lá. Então, esse artigo de 1904, comecinho do século XX lá, foi quando ele escreveu isso daí. Tá até em inglês, beleza? A gente tem esse vídeo aí no meio, que ele mostra o experimento do tubo de Crookes sendo realizado. Então, é só vocês digitarem também. A gente tem mais duas fontes que a gente utilizou. Acabou eu utilizando mais elas, né? A gente tem esse livro aí, que é mais para faculdade, assim. Se vocês tiverem curiosidade também, estão-se à vontade. Essa é a ideia aqui, eu só estou apresentando para vocês. Que a gente chama ele de Young e Friedman, né? São os dois principais autores aí. E aí, um outro que seria mais interessante para vocês é esse último, que é o Gaspar, né? Porque ele está mais adaptado na proposta que tem o ensino médio mesmo, né? Compreendendo a física 3, eletromagnetismo e a física moderna. Com certeza vai ter tudo isso que a gente está falando para vocês e todo o conhecimento que vocês precisam ter para entender isso também, caso alguma coisa às vezes não possa ter ficado muito clara, né? Pensando nisso também, eu queria lembrar vocês que a gente está aqui para ajudar vocês com o estudo de física, beleza? A gente está entrando com esse trabalho novo aí, mais uma vez agora, né? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, anseio, crítica, demanda de vocês, eu quero ver os caras explodindo o negócio ao vivo aqui na minha frente, a gente faz, mano. Só chama, fala pra Gislene que algo não tá legal,
fala que vocês têm alguma dúvida, ela vai entrar em contato com a gente e a gente produz algo para vocês, beleza? Então, dá esse toque lá. No mais, gente, eu espero que vocês fiquem bem aí com essa questão da pandemia, tudo bem? É uma época difícil para a gente, eu entendo. Mas a gente está aqui para ajudar vocês com o ensino de física, pelo menos, tá? Outras questões aí a gente vai trabalhando no decorrer do programa. Queria agradecer vocês muitíssimo pela atenção nesses vídeos aqui que a gente gravou. Desejar para mim, agora que a gente está encerrando, né, uma boa noite, para vocês, uma boa alguma coisa. Até mais, pessoal.